Ok, então nesse vídeo a gente vai fazer uma série de exercícios aplicando os conceitos da termodinâmica que a gente aprendeu nos vídeos anteriores de conteúdo, ok? Então nos exercícios a gente vai, por exemplo, calcular o trabalho usando a fórmula da transformação isobárica, né? Pressão vezes variação do volume. Na transformação isotérmica também, no processo isotérmico, a gente vai usar a fórmula deduzida também na aula anterior. E no processo adiabático também, as duas fórmulas de trabalho no processo adiabático, deduzidas também anteriormente nas aulas de conteúdo, tudo bem? Então, a gente vai ver os próximos exercícios. Então, vamos fazer mais alguns exercícios de aplicação dessa teoria, né? Transformações gasosas. Então, vamos ver aqui. Primeiro exercício, você tem uma amostra de um gás de 0,11 mol, e essa quantidade de mol é expandida de um volume de 1 metro cúbico, que tem o volume de 1 metro cúbico, para 4 metros cúbicos. Então aqui é a variação do volume, que é o volume inicial, que é o volume final. E enquanto a sua pressão diminui de 40 pascal, que é a pressão inicial, para 10 pascal. Então a pressão diminui desse estado inicial para o estado final. Só que eu tenho aqui 3 caminhos diferentes. Eu tenho o caminho 1, tenho o caminho 2 e eu tenho o caminho 3. Então, a gente vai calcular o trabalho por esses 3 caminhos diferentes para verificar o valor desse trabalho, se ele vai mudar ou não, se ele vai ser constante, de um estado inicial até um estado final. Então a gente vai treinar aqui o trabalho. Em cada um desses caminhos você tem transformações gasosas diferentes, ok? Então, por exemplo, se a gente pegar o caminho número 1, esse caminho aqui, número 1, até chegar no estado final, aqui é o estado inicial, né? Então esse caminho número 1, vamos analisar aqui. Por exemplo, o caminho 1, caminho número 1, você tem primeiro uma transformação isocórica a volume constante. Ok? Essa transformação isocórica. A gente já sabe aqui que o trabalho é zero, né? Não existe área sobre a curva e o volume aqui não varia. O trabalho é nulo aqui. Mesma coisa nesse outro caminho, número 3, que a gente vai perceber também que aqui, desse lado, a transformação isocórica, o trabalho é nulo. Mas analisando primeiro esse caminho número 1, você tem um trabalho nulo, mas logo aqui embaixo você tem uma expansão isobárica, a pressão constante. Então aqui o trabalho não é nulo e a gente consegue calcular. Então você tem primeiro aqui no caminho número 1, trabalho nulo, que é a variação do volume é zero, trabalho é nulo. Em seguida você tem uma expansão isobárica, uma expansão isobárica aqui no trecho final do caminho número 1. E aí você consegue calcular, seria essa área sobre a curva, né? Você tem aqui o volume, então nessa parte de baixo, é só calcular essa área corresponde ao trabalho do gás nessa expansão isobárica, a pressão constante, tudo bem? Então aqui você tem volume 1, que é o volume 4, e a pressão aqui é 10. A unidade da pressão está em pascal, ok? É só calcular essa área. A gente tem uma fórmula para a transformação isobárica, trabalho é igual a P, pressão constante, vezes a variação do volume. Então, trabalho, pressão 10, bem, que é 10 vezes a variação do volume. O volume variou de 1, como está dito aqui, né, de 1 metro cúbico para 4 metros cúbicos. Então aqui o volume final menos o volume inicial. Portanto, o trabalho nesse primeiro caminho, que é zero, que é isocórico, aqui isobárico, dá para calcular. O primeiro trabalho vai ser 4 menos 1 dá 3, então 10 vezes 3, que vai dar 30 joules, é o trabalho. Ele é positivo, porque na expansão o trabalho é positivo, ou seja, maior que zero.
resultado 30 joules, ok? Agora vamos analisar o caminho número 2. Vou pegar o caminho número 2 aqui. Então, vamos aguardar isso. Então, o caminho número 1, o trabalho deu mais 30 joules positivos, expansão. Agora o caminho número 2, analisando o caminho número 2. O caminho número 2, você tem uma transformação somente, que é essa aqui. Aí é dito aqui nos dados, aqui o caminho número 2 é uma isoterma. Então é uma transformação isotérmica, né? Essa curva aqui é uma isoterma. A temperatura é constante em qualquer ponto dessa curva. Portanto, vamos fazer o caminho número 2. Transformação isotérmica. Vou colocar trabalho na transformação isotérmica é dado por isso aqui. A gente já tinha deduzido na aula passada o logo natural, volume final menos volume inicial. Ok? Então basta aplicar essa fórmula e você consegue calcular o trabalho. O trabalho também seria, né, se a gente pegar o gráfico, aqui o gráfico, pegando só a curva número 2, né, se a gente pegar esse gráfico, vou colocar assim, isso aqui é a expansão isotérmica, aqui é o volume final e o volume inicial. E a pressão, ela varia de 40 para, nessa expansão isotérmica, de 40 para 10. Aqui é 40 Pascal e aqui é 10. Ok? Então, tirando só o trecho da curva número 2, se a gente conseguisse calcular a área sobre a curva, seria essa área aqui. Mas como não é uma figura conhecida, você vai ter que fazer através de integrar isso aqui. E para integrar, calcular esse trabalho, você tem o resultado, esse aqui, é o resultado dessa integração. Tudo bem? Então, vamos integrar e vamos calcular esse trabalho numa transformação isotérmica. Então essa fórmula é fixa. Esse trabalho vai ser positivo, porque é uma expansão, né? Na expansão o trabalho é positivo. Então vai ficar o trabalho. E esse NRT? Eu não tenho, por exemplo, o número de mols, quer dizer, tem o número de mols aqui, né? Tem sim. A constante R eu posso usar, por exemplo, constante do sistema internacional, Joule, mol, Kelvin, por exemplo, poderia usar, né? Mas eu tenho outra maneira mais fácil de calcular. E a temperatura nessa curva, eu não tenho, não foi dada a temperatura para mim, temperatura constante aqui nessa curva isotérmica, não foi dada. Então, no lugar de colocar isso, eu posso colocar, por exemplo, um ponto dessa curva. Primeiro ponto, por exemplo, a pressão inicial e volume inicial. Porque P1 vezes V1 é igual a essa quantidade aí. Posso reescrever essa fórmula assim. E a pressão inicial e o volume inicial eu tenho. Pressão inicial 40, o volume inicial é 1 metro cúbico. Então esse ponto aqui me dá a pressão inicial e o volume inicial. Tudo bem? 40 e 1. Esse 1 aqui é o volume. Então eu posso usar, porque eu já tenho no gráfico. Então essa maneira é mais fácil. Então, quando for viável fazer isso, você pode fazer. E por que NRT igual a PV, P1, V1? Porque a gente tem a equação de Clapeyron, que me diz que o produto PV é igual a NRT. Esse aqui é igual a isso. Equação de Clapeyron. Tudo bem? Então, onde tiver NRT, eu posso colocar o produto PV. É o que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Dá para fazer. Muito bem. Substituindo agora, ficou mais fácil. A pressão inicial, 40 Pascal, vezes o volume inicial é 1 metro cúbico, vezes o log natural, volume final, nessa transformação 2, volume final é 4, volume inicial é 1, volume inicial 1 metro cúbico, e aí vai ficar 4 vezes 1, 40 vezes 1 dá 40, vezes o log natural de 4, 40 por 1 dá 4. O log natural de 4, aqui eu tenho uma aproximação,
aproximadamente 1,38. Se você não for dado esse valor do log natural de 4, você teria que calcular na calculadora científica, tudo bem? E aí acharia esse valor. Então isso aqui é aproximadamente 1,38. Então isso aqui vai ficar trabalho 40 vezes 1,38 aproximadamente. E aí calculando isso aqui, você obtém um valor aproximado de 55 joules positivos, que é uma expansão. Então, no caminho 2, o trabalho ele é positivo e vale aproximadamente 55 joules. Ok? Transformação isotérmica. E finalmente, vamos apagar o caminho número 3. Então, o que a gente está percebendo é que existem várias maneiras de sair do estado inicial e ir para o estado final, numa transformação, usando caminhos diferentes. E os trabalhos, né, o trabalho realizado vai ser diferente também. Então, no caminho 3, você tem, vou colocar aqui, caminho 3, você tem primeiro, por exemplo, caminho 3 você tem uma transformação isobárica, expansão isobárica, né, pressão constante, e depois uma transformação isocórica, a volume constante. Né? Mas na isocórica aqui também o trabalho é nulo, o volume não varia. Tudo bem? A variação do volume é zero. Ok, então, só fazendo o gráfico também, para a gente isolar só a transformação que a gente está considerando. PV é uma transformação isobárica, expansão, daqui para cá, e depois uma transformação isocórica. Aqui é 4, aqui é o volume de 1 a 4, de 1 até 4 metro cúbico, e aqui a pressão de saída, a pressão é 40 pascal. Então, aqui como o trabalho aqui é nulo, na isocórica, o trabalho dessa expansão isobárica, a pressão constante, eu teria que calcular essa área aqui. Ok? E para calcular essa área, basta usar a fórmula base vezes a altura, que isso aqui é um retângulo, né? Tipo de retângulo. Então vai ficar fácil. Então vai ficar o trabalho aqui, é P vezes variação do volume. O trabalho, pressão é 40, vezes a variação do volume, novamente, o volume final menos o volume inicial. 40 vezes 4 menos 1 dá 3, e aí o trabalho dá 120 joules. Positivo também com a expansão, trabalho positivo. Então no caminho 3 o trabalho é também positivo, expansão 120 joules. Tudo bem? Então a ideia é essa: compare o trabalho realizado ao longo dos 3 caminhos. Então dos 3 caminhos 1, 2 e 3, você calculou o trabalho. Os valores são relativos às transformações ocorridas. Então, dependendo da transformação ocorrida, você tem um trabalho maior ou menor. Tudo bem? Mas saindo do mesmo estado para chegar em outro estado final. Tudo bem? Existem várias maneiras de chegar nesse estado final daqui, partindo daqui. Ok. Feito isso, vamos fazer o exercício número 2 aqui. Então no exercício 2 você tem uma expansão isobárica, uma expansão aqui isobárica, pressão constante. A pressão é 30 Newton por metro quadrado, isso aqui é Pascal, né? E o volume variou de 10 para 30 metros cúbicos. Então qual é o trabalho realizado? Então novamente, se você tem expansão isobárica, basta aplicar pressão vezes variação do volume, né? É só calcular essa área aqui. Então o trabalho vai ser positivo, tudo bem? Expansão. A pressão é 30, e a variação do volume, aqui é o volume final, aqui é o volume inicial. 30 final menos o volume inicial, que é 10. Então o trabalho vai ser 30 vezes 30 menos 10 dá 20. Então o trabalho vai ser 600 joules positivos. Tá bom? Então aplica direto a fórmula da transformação isobárica, que a gente já conhece também.
trabalho, calcular. Letra B, você quer a variação da energia interna do gás. A variação da energia interna, você pode aplicar, por exemplo, nesse caso, já que o gás aqui ele recebeu 1000 joules de calor, de energia, então você já tem a quantidade de energia recebida, 1000 joules, ele recebeu essa quantidade, o trabalho realizado foi 600, positivo também, que é a expansão, 600 joules, tudo aqui é energia, mas aqui é a quantidade de calor recebida e aqui é o trabalho realizado. Você quer saber a variação da energia interna? Tá bom, vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei. A variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, substituindo quantidade de calor, 1000, menos o trabalho realizado, 600. E aí você tem 1000 menos 600, você vai ter 400. Positivo, né? Joules. Essa é a energia interna. 400 joules de energia interna. A variação dessa energia interna, ok? Então, exercício 3, você tem aqui 5 mols de um gás perfeito, se encontra uma temperatura de 600 kelvin. Isso aqui é a temperatura inicial do gás. Você tem o número de mols, 5 mols, ocupando um volume de, isso aqui é o volume inicial do gás, mediante o processo isobárico. Então vamos calcular. Primeiro, determine a pressão exercida pelo gás durante o processo. Você tem uma compressão, né, uma compressão do gás. Na compressão a gente já sabe que o trabalho é negativo. Ok? Então qual é a pressão exercida durante a compressão? Isso aqui é uma transformação isobárica, portanto pressão constante. Qual o valor da pressão? Aqui eu não tenho o valor da pressão, eu tenho só o volume inicial e o volume final do gás. Ok? Como é que calcula? Vamos usar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, porque com ela eu consigo calcular, prever nRT. A constante universal dos gases eu tenho aqui, no SI, no Sistema Internacional, em Joule. Então, eu posso pegar, por exemplo, a pressão inicial e o volume inicial. Qualquer ponto dessa linha aqui eu posso pegar e aplicar aqui. Então, pressão inicial, e já que ela é constante, a pressão aqui nessa linha é constante, é isobárica, né? E o volume inicial é igual a N RT. E a temperatura inicial também. Será que eu tenho esses valores? Tenho sim, ó. Temperatura inicial 600 Kelvin, o volume inicial é 0,5. Então ele vai comprimir, o volume vai diminuir e o volume inicial é 0,5. Então vai ficar assim, pressão constante, volume inicial 0,5 metro cúbico, que é igual a N, número de mols, eu tenho 5 mols, vezes R, 8,31 aproximadamente, que é a constante dos gases universal, e a temperatura inicial 600 Kelvin. É só fazer essa conta. Então a pressão vai ser, multiplicando esses números aqui, você vai obter cerca de 24.960. Dividido por 0,5. Então a pressão do gás é uma pressão constante, vai dar 49.860. Tá em Pascal, a gente usou o Sistema Internacional de unidade, então já sai em Pascal. Essa é a pressão em Pascal do gás. Constante, transformação isobárica. Okay? Vamos para a letra B. Qual é a temperatura final do gás? A temperatura final do gás, a gente pode aplicar a equação de Clapeyron, só que para os estados, a equação de estados que vem dessa equação aqui de Clapeyron, né? Por exemplo, eu sei que a pressão inicial, o volume inicial, a temperatura inicial, está para a pressão final, o volume final e a temperatura final. Então a equação de estado dos gases ideais, posso usar, como a pressão é constante, a gente acabou de calcular aqui, então eu posso cortar a pressão
Então vai ficar somente VI, volume inicial, temperatura inicial. Eu tenho, né, o volume inicial. Temperatura inicial eu tenho também. E o volume final, temperatura final. Como ele quer a temperatura final, a gente vai calcular a temperatura final com essa equação. E essa aqui é a lei Gay-Lussac. Ok? Então, que a gente já conhecia também eu já tinha mencionado antes, da transformação isobárica. Então, aplicando isso aqui, então o volume inicial, vamos pegar aqui, o volume inicial, a compressão, aqui ó, o estado inicial. O volume inicial 0,5. Então vai ficar 0,5, volume inicial, temperatura inicial 600 Kelvin, cuidado. Volume final, está aqui, ele foi comprimido com pressão, o volume final é menor, 0,1 e direito aqui, 0,1. E a temperatura final é justamente o que ele quer. Temperatura final. Multiplicando cruzando isso aqui, vai dar 0,5 vezes a temperatura final. Esse aqui por esse, 600 vezes 0,1. Então a temperatura final vai ser 600 vezes 0,1, dá 60, dividido por 0,5. E aí, fazendo divisão de 60 por 0,5, você vai obter 120 Kelvin. A gente nota que ela diminuiu. A temperatura diminuiu. A temperatura inicial, lembra? Era 600 Kelvin. Então, nessa compressão isobárica, a temperatura era 600, diminuiu para 120 Kelvin. Ok? Kelvin é unidade do Sistema Internacional de Temperatura. Tudo bem? Então é isso. Então, esse é o resultado. Vamos para a letra C. Qual é o trabalho? Eu quero o trabalho aqui. Na compressão. O trabalho você calcula a área sobre a curva, essa área aqui. Né? Então, usando a fórmula, o trabalho é P, variação de volume. Lembra da transformação isobárica? Então, eu tenho a pressão? Tem. A pressão foi calculada na pressão constante, foi calculada na letra A. Aqui, ó, em Pascal, 49.860. 49.860. Variação de volume, vamos lá. O volume variou. Inicial 0,5, final 0,1. Está no gráfico. É só pegar o final menos o inicial. Aí você tem o ΔV. Então vai ficar final 0,1 menos 0,5. Fazendo essa conta, do menor para o maior, subtraindo, vai dar negativo. Então o trabalho vai ser... E a gente já sabia que ia dar negativo, né? Na compressão o trabalho é negativo. Isso aqui vai dar 49.860, que é a pressão, vezes, aqui vai dar menos, é o sinal maior e subtrai, 0,4. Fazendo essa conta, o trabalho vai dar negativo 19.944. Tchau. Então nessa compressão o trabalho negativo e aí a gente obtém. Ok, e a quarta questão da nossa série de exercícios sobre termodinâmica, você tem aqui a quarta questão, um gás ocupa um volume de 4,33 litros, você tem o volume inicial do gás, 4,33 litros, o volume em litros, a pressão de 1,17, então você tem a pressão inicial do gás, 1,17 atm, e a temperatura é 310 Kelvin. Você tem a temperatura inicial também do gás, 310 Kelvin, temperatura termodinâmica. Ele é comprimido adiabaticamente, então é uma compressão adiabática, se trata de uma compressão adiabática, portanto o trabalho vai dar negativo na compressão, a gente definiu, né? Ele é comprimido adiabaticamente até um volume de... Eu tenho um volume final do gás de 1,06 litros, ok? Então esses são os dados da questão. Determine na letra A pressão final. Então eu vou calcular a pressão final do gás. Eu posso usar uma compressão adiabática, eu posso usar a equação de Laplace-Poisson, que a gente para
para um estado inicial até um estado final da compressão. Então, por exemplo, a pressão final vezes o volume final elevado a gama, o coeficiente de posição, que é dado aqui, o coeficiente foi dado, 1,4, é igual à pressão inicial vezes o volume inicial elevado a gama. Então, se a gente isolar a pressão final, que é a letra A, pressão final, vai ficar a pressão inicial, o volume inicial elevado a gama. Esse volume final vai passar dividindo, então vai ficar dividido pelo volume final, os dois elevado a gama, tudo bem? Então, substituindo aqui, você calcula a pressão final. A pressão inicial é dada 1,17 atm, aqui está em atm, vezes a pressão inicial, vezes a relação entre o volume inicial e final. Então, vou colocar o volume inicial é 4,33 litros pelo volume inicial, desculpa, o volume final, que é 1,6. Então, só substituindo os valores, isso tudo elevado a gama, mas gama é 1,4, o expoente aqui, que é o coeficiente adiabático, né, 1,4. E aí, fazendo essa conta, você obtém a pressão final. Com relação a essa potência aqui elevada a 1,4, você tem que, por exemplo, uma calculadora científica, você consegue calcular esse valor. Okay? Então, utilizando a calculadora científica, dá para calcular isso aqui, multiplicar pela pressão. Então, a pressão aqui final vai sair em atm e vai aproximadamente, vai valer 8,4 atm. Okay? Esse é o valor da pressão final. Maior compressão, né? A pressão inicial é 1,17 atm, a pressão inicial, a pressão final é maior porque ele está sendo comprimido, então a pressão final aumenta 8,4 atm, tá? Para 8,4 atm. Então, na segunda questão, a gente tem aqui a temperatura final na compressão adiabática. A gente tem a equação de Laplace, que a gente, numa aula anterior, a gente deduziu essa equação, pressão final, volume final elevado a gama, isso é constante. Então, na dedução dessa equação de Laplace, um passo antes dessa expressão aqui que a gente acabou de usar na letra A, você tem relação entre temperatura final e volume. Aqui você tem pressão e volume, né? A relação entre pressão e volume. Aqui seria um passo antes na dedução, temperatura final, volume final elevado a gama menos 1, e igual a temperatura inicial e volume inicial elevado a gama menos 1. Na dedução, a gente tinha, na verdade, essa expressão, temperatura final, volume final elevado a 2 sobre F. E F era o grau de liberdade da molécula, 2 sobre F. Mas esse 2 sobre F, porque o coeficiente de Poisson é grau de liberdade mais 2 sobre o grau de liberdade. E isso aqui, se a gente dividir F por F, mais 2 sobre F, ou seja, dividindo pelo denominador, você tem F por F vai dar 1, esse aqui vai dar 1 mais 2 sobre F. Portanto, o gama é 1 mais 2 sobre o grau de liberdade. E se você pegar esse 1 e colocar aqui para a esquerda, vai ficar gama menos 1 é igual a 2 sobre F. Então aparecia na equação, na dedução, esse 2 sobre F, que é gama menos 1. Ok? Então isso aqui equivale a escrever gama menos 1. Então, usando essa expressão dessa forma, a gente consegue calcular a temperatura final. Tudo bem? A temperatura final, vou isolar aqui, TF, vai ficar igual a temperatura inicial, e o volume final vai passar dividindo, então vai ficar o volume inicial pelo volume final, os dois elevados a gama menos 1. Gama é o coeficiente adiabático, 1,4. Menos 1 vai ficar, aqui vai ficar a temperatura inicial, nós temos 310 Kelvin, vezes volume inicial eu tenho também, 4,33 litros, dividido por um volume final 1,06, com uma compressão.
isso tudo elevado a gama menos 1. Então, como gama é 1,4, menos 1, né, vai ficar 0,4. E essa potência você pode também, na calculadora científica, calcular essa potência elevada a 0,4 e multiplicar pela temperatura inicial. Isso aqui vai dar aproximadamente 544 Kelvin. Essa é a temperatura final, né? Como você está comprimindo o gás, a temperatura tende a aumentar. A compressão, a temperatura tende a aumentar. A temperatura inicial era 310, a final é 544 Kelvin, ok? E finalmente a letra C, que é o trabalho realizado. Trabalho realizado, a gente vai usar a fórmula deduzida também na aula anterior. O trabalho é 1 sobre gama menos... Na verdade é 1 menos gama, né? 1 menos gama, pressão final, volume final, menos pressão inicial, volume inicial. Então, essa foi a equação deduzida anteriormente. Vou utilizar ela para calcular o trabalho realizado sobre o gás. Então, substituindo na equação do trabalho, substituindo os valores, você tem 1 menos o gama é 1,4, coeficiente adiabático. Multiplica a pressão final, a gente tinha a pressão final, foi calculada aqui na letra A, 8,4 aproximadamente, em ATM, vezes o volume final. O volume final é 1,06 litros, menos a pressão inicial, 1,17 atm, 17 atm, vezes o volume inicial, 4,33 litros. Como eu quero esse trabalho em joule, então você teria que transformar litro multiplicando por 10 a menos 3, e aí você obter metro cúbico. E a pressão, por sua vez, você multiplica por 10 a quinta, porque uma ATM é 10 a quinta pascal. Então multiplica por 10 a quinta, aí você obtém um pascal. Então eu vou fazer isso aqui do lado, porque tanto a pressão em ATM como o volume em litros, basta multiplicar aqui por 10 a quinta pascal e 10 a menos 3 metro cúbico. Aí você transforma automaticamente, aqui vai sair em joule a unidade de trabalho. Então isso aqui vai dar, aqui 1 menos 1,4, né, que vai dar negativo. Então vou colocar assim. Subtraindo vai dar 0,4, só que dá negativo, dá um sinal maior. Então esse trabalho vai dar negativo, né, que é uma compressão, trabalho negativo. E repetindo o resto, fazendo a conta, você vai obter um trabalho de aproximadamente 966 joules. Esse aqui é o trabalho, letra C, realizado. Tá? Negativo, é uma compressão adiabática. Então vamos fazer mais 2 exercícios de aplicação das transformações gasosas. Antes de começar, eu vou falar um pouco sobre o que a gente vai chamar de calor molar ou capacidade molar do gás. O monoatômico e o diatômico. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, o gás monoatômico. Vou deixar anotado aqui. E o diatômico. Depois a gente vai verificar no exercício 2, esse exercício, a questão se o gás é monatômico ou diatômico. Então, só para lembrar, existe o que a gente chama de calor molar, capacidade molar, a volume constante, e capacidade molar, a pressão constante. No caso do gás monatômico é 3 sobre 2 de R, constante dos gases universais. E a capacidade molar, a pressão constante, é 5 sobre 2 de R. Okay? Aí eu posso daqui tirar o coeficiente de Poisson, que é Cp por Cv, ou seja, esse valor, a pressão constante dividido pelo calor molar, volume constante, você dividir, vai ficar 5 sobre 3 resultado.
Aí isso representa o gás monatômico. Okay? E o diatômico, o calor molar, a volume constante, é 5 sobre 2 de R. E a pressão constante é 7 sobre 2 de R. Então o coeficiente de Poisson para o gás diatômico, só dividir esse por esse, ou seja, Cp por Cv, aí você obtém 7 sobre 5. Se você dividir essa fração, você obtém um coeficiente de 1,67 para o monatômico e aqui 1,4 aproximadamente, ok? Então isso representam os coeficientes molares dos gases monatômico e diatômico. Vamos deixar guardado aqui. Tem outra coisa importante, é que, por exemplo, esse exercício, o primeiro exercício, aqui é o número 5 da sequência, né? Ele tem um gás ideal contido em um recipiente, o volume variável, sob pressão. Você tem uma pressão aqui. E sofre uma transformação isobárica, então essa pressão é constante. Então você tem um gás, por exemplo, a pressão do gás é 200 Newton por metro quadrado, que é Pascal, e a pressão é constante, é uma transformação isobárica. E o gráfico está aqui. Então, nesse caso, nas transformações isobáricas, é sempre bom lembrar que quando a pressão é constante, né, isobárica, transformação isobárica, é sempre bom lembrar o seguinte, esse é o gráfico, só que esse gráfico dá volume em função da temperatura. Tá? Então, se a gente pegar a equação de estado dos gases, a pressão inicial, o volume inicial, a temperatura inicial, num certo estado e no outro estado, isso aqui é constante, pressão final, volume final, temperatura final. Como é uma transformação isobárica, a pressão é constante, você pode cortar a pressão aqui. Então vai ficar o volume inicial, temperatura inicial e o volume final e a temperatura final. Essa vai ser a relação, porque a pressão é constante, você corta, ela não muda. Então essa é a chamada lei de Charles Gay-Lussac, ok? E essa lei, se, por exemplo, se eu isolar o volume em função da temperatura, aí daria esse gráfico aqui. Ok? Isso aqui é isobárico. Então, por exemplo, se eu isolar o volume final em função da temperatura, então, vou multiplicar cruzando. Então isso aqui vai dar temperatura final, isolando o VF, volume final, vezes V1 sobre T1. O volume inicial e a temperatura inicial são constantes, ok? Que vai variar a temperatura final. Então você tem aqui uma função do primeiro grau, porque é uma reta, e que é tipo y a x, ou seja, em que esse a é uma constante. A constante seria volume inicial pela temperatura inicial, se escrever assim. Então você tem uma função e o volume é diretamente proporcional à temperatura final. Diretamente proporcional à temperatura. Como o volume é diretamente proporcional à temperatura, você tem uma reta, função do primeiro grau. Então isso é importante lembrar. E no caso de uma transformação isocórica, vamos ver isocórica agora. Transformação isocórica, por exemplo, você pode ter o volume, a pressão em função da temperatura, Kelvin. Então, o gráfico seria também uma reta. Por quê? Porque se você pegar a equação de estado dos gases, transformação isocórica agora, volume constante. Pega a fórmula agora, PI, TI, VI, P final, G final, T final. Equação de estado dos gases.
Aí, como na isocórica, quem é constante é o volume é constante, você pode cortar o volume aqui. Então vai ficar pressão inicial, temperatura inicial, pressão final, temperatura final. Então você tem essa outra lei, essa é a lei de Charles, ok? Se você usar, isolar a pressão em função da temperatura, aqui a pressão final, em função da temperatura vai dar TF, e multiplica algo constante, que é a pressão inicial e a temperatura inicial. E novamente você vai ter uma função do primeiro grau, tipo y igual a uma constante, que é essa quantidade aqui, pressão inicial e a temperatura inicial é constante, e a pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura também. Aqui era o volume diretamente proporcional à temperatura, aqui vai ser a pressão diretamente proporcional à temperatura. Então vai ser algo assim, ou seja, uma função do primeiro grau. Então você vai ter uma reta desse tipo aqui, de um estado A e um estado B. Temperatura inicial, temperatura final, pressão inicial, pressão final. Ok? Como eu tenho aqui para o volume em função da temperatura. Só que aqui é uma transformação isobárica, pressão constante. E aqui eu tenho uma transformação isocórica, volume constante. Então, cuidado com esse tipo de gráfico, pressão em função da temperatura ou volume em função da temperatura, porque a área dele não representa o trabalho. Essa área aqui, abaixo da curva, essa área não representa o trabalho. Essa área também aqui, ó. Se por acaso ele pede o trabalho, e o que vai acontecer nessa questão número 5? Na letra B ele vai pedir o trabalho realizado. Eu não posso usar essa área aqui. Por quê? Porque essa área aqui não representa o trabalho. O trabalho, ele é numericamente igual à área. Isso aqui é verdade, mas só para o gráfico da pressão em função do volume. Então, no gráfico, é bom deixar anotado, no gráfico pressão volume. Diferente. Aqui eu tenho volume em função da temperatura. Aqui eu tenho a pressão em função da temperatura, diretamente proporcionais. Transformações isobárica e isocórica. Agora, a questão da área ser igual ao trabalho é só no gráfico da pressão em função do volume. Ok? E aí você pode calcular a área. Então, vamos guardar isso aqui. E vamos resolver os exercícios. Tá bom? Então, apagando, eu vou deixar só esses valores de calor molar. Vou apagar o resto. Então, apagando o resto, vamos para o exercício. Então, o primeiro exercício aqui, no caso o número 5, na sequência, você tem a pressão, é uma transformação, porque a pressão ele falou que é constante, só que é uma transformação isobárica, e aí ele quer na letra A o volume ocupado pelo gás no estado B. Então, a primeira coisa, o volume ocupado no estado B, você pode usar a equação de estado. Você tem um estado inicial, um estado final, tem o volume inicial. Então a gente pode usar a equação de estado. Por exemplo, eu posso usar aqui o volume inicial, a temperatura inicial, volume final, temperatura final. Mas como é que eu vou adaptar para esse gráfico que eu tenho aqui? Né? Eu tenho o estado inicial, esse aqui é o estado inicial, e desculpa, aqui é o estado final, B. Daqui para lá. Então vai ficar assim: o volume inicial é 0,5, temperatura inicial 160, ok? E eu tenho o volume final, vou chamar de VB, que é aqui no ponto B. Eu não tenho o volume final, é isso que ele quer na letra A, ele quer o volume ocupado no ponto B. E a temperatura final no ponto B, eu tenho aqui 400 Kelvin. Então é só fazer a conta, aplicando a equação, transformação isobárica, equação de estados, a pressão constante. Então fazendo essa conta aqui,
multiplicando 160 VB, o volume no estado B, 400 vezes meio, aqui vai dar 200, então VB igual a 200 por 160, bota 0 por 0, então VB, se fizermos a conta aqui, vai dar 1,25. A gente está usando metro cúbico, então o volume aqui, VB é metro cúbico, 1,25 metro cúbico, ok? Esse é o resultado. Então a letra A resolvemos. Agora o trabalho durante a transformação, justamente. Eu não posso calcular essa área porque o trabalho é só no gráfico pressão em função do volume. Não é o caso. Então, para calcular o trabalho, eu vou usar a definição. Transformação isobárica, definição do trabalho. Pressão, variação de volume. Ou seja, é a pressão, o volume final menos o volume inicial. Ok? Definição de pressão, de trabalho mesmo. Então, trabalho se trata de uma transformação isobárica, o volume é uma expansão. Vamos ver aqui. A pressão é 200, a pressão está aqui, foi dada, a pressão foi dada aqui, vezes o volume final menos o volume inicial. Então a gente tem aqui o início e o fim. Então aqui tem os volumes. O volume final a gente acabou de calcular, 1,25. O volume inicial está aqui, ó, já estava no gráfico, 0,5 metro cúbico. Ok? Então o trabalho vai dar 200 vezes 1,25 menos meio, 1,25 menos meio. 5 vezes 2 e 7. Aumentamos 0. 0,75. Esse aqui dá 0,75. Multiplicando agora 200, que é a pressão, o trabalho vai dar vezes 200, 0,0, vezes 5, 10 tem 1, 7 tem 15, tem 1, 2 casas, 150. Então dá 150 joules, ok? Esse é o trabalho, usando a definição de trabalho mesmo, transformação isobárica, 150 joules. Esse é o trabalho. Então temos aqui a letra A e a letra B. A letra A e a letra B calculadas. Na letra C dessa questão ele quer a variação da energia interna. Ok? Variação da energia interna. Eu posso usar transformação isobárica, eu posso usar a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. O trabalho eu já tenho, ok? Então a quantidade de calor foi dada no enunciado. A gente tem aqui, ó, o gás ele recebe uma certa quantidade de calor, 500 joules, ok? Está no enunciado. Então a variação da energia interna vai dar 500 joules. Recebeu, é positivo, recebeu essa quantidade. E o trabalho está calculado na letra B. Menos o trabalho 150. Fazendo a conta, você dá 350 joules. E a variação da energia interna, fazendo a conta. Okay? Então, letra C é a variação da energia interna. Calculado também. Tudo bem? Agora vamos para a questão número 6 lá. Questão número 6. Eu vou apagar essa parte aqui para dar espaço para a questão número 6. Ok? Dá espaço. A questão número 6 tem também 3 perguntas. Lá é A, B e C. E aqui na questão 6 tem uma transformação adiabática. No interior de um recipiente adiabático de volume variável estão confinados 3 mols. Então você tem aqui, vamos pegar preto agora, 3 mols. Com 3 mols de um gás é ideal, cujo calor molar, esse calor molar é a capacidade molar que a gente fala. A volume constante, a pressão constante. Então eu tenho isso aqui. É 20 joule por mol Kelvin.
Isso aqui é W, tá? Esse CP. E ele me dá também a constante universal dos gases. Então R é dado 8 Joule por mol Kelvin. Sabendo que a temperatura diminui de 180, ela diminui. Se ela diminui de 180 Kelvin, então significa que a variação de temperatura é negativa, menos 180. Ok? Então você tem tudo isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Calcule o calor molar do gás a volume constante, que é ele quer saber, letra A. Letra A. Então ele quer saber o CV. O calor molar a volume constante. A pressão constante eu já tenho, foi dado, 20. Tá aqui. Então, e como é que eu calculo isso? E ele quer saber também o expoente de Poisson. O expoente de Poisson é esse cara aqui. Okay? Tem relação com os calores molares. Então, letra A é isso. Então, primeiro, relação de Mayer. Relação de Mayer. A gente provou isso na aula passada. Ele disse que CP menos CV é igual a R. Então eu tenho R, tenho CP, então vai ficar fácil. Então 20, substituindo CV eu vou calcular, e R 8. Ok? Para esse caso aqui é 8. Então menos CV é igual a 8. Menos 20 passa para lá. Então CV 8 menos 20, que está o sinal de Mayer subtrai, 12. Então CV menos com menos a mais dá 12. Então CV é Joule por mol Kelvin. Nos deu 12, ok? Isso aqui é o CV. E na letra A ainda ele quer o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson, só lembrar que é a razão entre CP e CV. Tá bom? Então, coeficiente de Poisson, CP eu já tenho 20. CV eu acabei de calcular, 12. Vamos simplificar. Por 2 dá 10, dá 6. Por 2 dá 5 e dá 3. Estou simplificando. 5 por 3. E 5 por 3, se você olhar, o coeficiente de Poisson aqui é 5 por 3, olha aqui, ó. A volume, no caso aqui, no nosso caso, 5 por 3. Se você olhar aqui, o coeficiente de Poisson, 5 por 3, tá aqui, ó. Ele é o gás monatômico. Então, letra B, variação de energia interna. Eu vou usar, a gente tinha falado anteriormente sobre energia interna, 3 do gás ideal. Então, para o gás ideal, 3 sobre 2 de nRT. Eu posso falar em termos de variação de energia interna, de 3 sobre 2 de nR e ΔT, variação de temperatura. Então, posso escrever assim. E hoje a gente viu, por exemplo, aqui no gás monatômico, que é o nosso caso, gás monatômico, esse 3 sobre 2 de R é o coeficiente de o calor molar a volume constante. Ok? 3 sobre 2 de R. Então, no lugar de 3 sobre 2 de R, eu vou colocar o CV, coeficiente molar a volume constante. Então, eu posso escrever a variação da energia interna, 3 sobre 2 de R, que é o CV, coeficiente molar a volume constante. Então, vai ficar número de mols vezes CV, variação de temperatura. Então, assim, eu posso escrever dessa maneira a variação da energia interna. No caso da transformação adiabática aqui, ela vai servir para depois calcular o calor. Então, a variação da energia interna, a letra B, vai ser número de mols, você tem o número de mols, 3. O CV a gente calculou a partir do CP, que é o coeficiente molar, o calor molar, a pressão constante, deu 12. E a variação de temperatura, a gente viu que diminuiu a temperatura de 180, então é menos negativa essa variação. O gás esfriou, e aí essa variação vai dar negativa. A temperatura diminui, então a energia interna também vai diminuir, né?
Então você tem, porque a energia interna, ela depende diretamente a temperatura, diretamente proporcional à temperatura termodinâmica. Então vai ficar variação da energia interna, multiplicando aqui 2 vezes 2, 6, 2 vezes 1, 3, 36 vezes menos 180. Então isso aqui, vamos fazer a conta aqui embaixo, 180, 36, 0, dá 4, 10, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, tem 2, 3 vezes 3, 4, 5. Vai dar 0, 8, 4, 6. 6.480, ok? Então a variação da energia interna vai dar menos 6.480 joules. Negativo porque a temperatura diminuiu e a energia interna depende da temperatura. Diminui também. Tá bom? Você tem aqui. E finalmente, isso aqui foi a letra B. A letra C é que é o trabalho realizado nessa expansão. Então, letra C, trabalho. A gente sabe que numa adiabática, numa expansão adiabática, você tem a variação da energia interna, já foi falado, é menos o trabalho. Ok? Então, significa, aí eu posso dizer que o trabalho vai ser menos a variação da energia interna. E aí, dessa maneira, menos, a variação da energia interna foi negativa, então eu vou ficar entre parênteses, 6.480, menos com menos, então o trabalho vai ser positivo porque vai uma expansão, trabalho positivo, compressão, trabalho negativo. Então, a variação de energia interna é negativa, mas o trabalho é positivo. Menos com menos dá mais, 6.480 joules é o trabalho nessa expansão adiabática. Ou seja, é um recipiente adiabático, então não há troca de calor com o meio externo. Então, aqui está o trabalho. Tudo bem? Letra C. Ok?